começando mais um cafezinho com o Violão. Hoje eu tenho um convidado muito especial, amigo de longa data, Rodrigo Alves Pereira. Para quem não conhece, é o Digão, professor de História e Ciências Humanas do Colégio Franciscano São José. Existe professor de violão e guitarra no Centro de Belas Artes Oswaldo Inho. Mestre em Ciências Humanas Interdisciplinares, com pesquisa no ramo das relações entre estética e política. Músico, guitarrista da banda Inimigos. E também teve passagens por entidades étnicas culturais. Rodrigo, só para nós começar, já que o cafezinho está quente, professor de História. Vamos fazer uma trilogia, tá? 1, 2, 3. Como é que foi acabar com um professor de História? O que te instigou a ser um historiador? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, pelo convite, a gente tomar um café junto aqui, conversar um pouquinho sobre tantos assuntos que a gente tem assim, muitas vezes estão atrasados, a gente fica atualizar, vamos fazer isso, assim, tomar um cafezinho, para a gente atualizar os assuntos. Mas sabe que essa pergunta é uma pergunta que é bem recorrente, assim, as pessoas não pegam, muitas vezes fazendo até aquela crítica, como é que é professor, teve uma outra profissão, profissão médica, uma coisa mais nova, uma coisa mais nova. Não, só um contraponto rapidinho. É que quando associam Digão, associam violão e guitarra. Mundialmente conhecido, o violão é a guitarra. Nós somos professor de História somente para aqueles estudantes nas escolas que você seleciona essa disciplina. Então a curiosidade maior fica. Músico, tudo bem, nós vamos abordar depois. Mas professor de História, sabe que eu sempre dou a mesma resposta, a mesma coisa. Os meus heróis, junto com músicos, músicos aqui da cidade, músicos da nossa região, foram meus professores. Meus professores foram meus heróis. Então, assim, eu me lembro muito bem principalmente os professores de História, assim, a expectativa por chegar à aula de História. No São Fácil, no JB, mesmo assim, praticamente todas as aulas, assim, muitas vezes o que eu uso em sala de aula, a montagem, vem desses livros, certo? E até muitas vezes professores que não eram de História, de Ciências Humanas, mas que deram conselhos assim fundamentais, Tem, por exemplo, algo que também eu comento muito com os meus alunos, com os estudantes, é o fato que um dos melhores conselhos que eu já tive, assim, foi de um professor de matemática. Uma matéria que eu não tenho, assim, uma afinidade muito grande, mas eu lembro ter tirado uma nota muito boa, no zero, e ela me chamou para conversar, a professora Lutz, e disse para mim, rapaz, tu não gosta de matemática? Eu disse, não gosto, nem um pouco, e deu para perceber, aquela história, e acho que assim, eu não consigo, estuda porque nada pior do que ficar numa matéria, ficar em segunda época, chamava naquele momento, que a época, virar operação, aí não, que tu não gosta. Então, assim, sempre digo, meus heróis, assim, junto com os músicos que me inspiraram, foram e são meus professores. Assim. Então, veio daí a vontade, a inspiração. E praticamente por história, por filosofia, as matérias humanas. Sim, até porque a música, quando começa a pesquisar sobre um determinado compositor, ele te transmuta, que tu coloca em outro tempo, que tu começa a ver os contemporâneos dele naquela época, então, sem querer, tu tem uma osmose de história ali, vai contextualizar, não, tu viu, o cara fez isso naquela época, meu Deus, tu viu aqui, agora, quer dizer, tu acha que por ali ajudou também a ter esse caminho? Sim, porque sempre, se pegar, por exemplo, assim, as primeiras bandas que me chamaram a atenção, músicos chamaram a atenção,
muito pela influência do meu irmão, né? Meu irmão sempre gostou de rock, música boa. Sempre comento isso, né? Eu peguei a rock, sempre música boa. Então foi uma outra influência muito grande em termos de musicais. E só que sempre eram sempre artistas que eles traziam por exemplo, um enredo, traziam algo a mais do que a música. Se tu pegar, por exemplo, os Beatles, desde o fato de ter a fase orgulho deles, né? Que eles são 4 James Vincent, né? De roupa de couro, para depois o Sterling e o Calvin Klein, aí tu já percebe que alguma coisa está acontecendo boa, sabe? Alguém está acontecendo. E tu já começa a associar. Tem a influência que Londres tinha na época da moda, o momento que se vivia, né? Depois a fase mais hippie deles, John Lennon, primeiro cabelinho, ele está com os compridos, influenciado por outras pessoas. Então, assim, essa rebeldia, né? O Lennon ali, quando se juntou com a Yoko, né? Quer dizer, o protesto. Exato. Que é um assunto que a gente vai entrar depois, mas só para pegar o gancho, os Fairform, né? Quer dizer, eram os meninos comportados, ao passo que os Rolling Stone eram os rebeldes sem causa, né? Exato. Tu percebe uma coisa interessante, né? Por exemplo, os Beatles, né? O que o John Lennon foi fazer, basicamente, né? Depois que ele saiu dos Beatles, depois que os Beatles terminaram o Cena, foi fazer política, ele fazia política pela música dele. Se pegar uma música como Imagine, se pegar Stand Casa, se pegar qualquer música. Mas não era música de protesto e Bob Dylan. Não, era mais uma rebeldia intrínseca, sei lá. Exato. Mas era a forma de se manifestar, né, com esse apelo que ia além da música, né? E também muito influenciado por Bob Dylan, né? Acho que naquela época ninguém conseguia ser o Bob Dylan. E nessa linha que tu está falando, que a gente vai entrar depois, essa linha do protesto se associou com a arte e o Ono. Sim. E aí, quero que a gente não esqueça esse gancho daqui uns 10 minutos. É verdade, e sempre tem uma coisa, assim, ó, a questão da Yoko Ono, o fato daquele choque entre o Oriente e o Ocidente, né? Porque, geralmente, que ela era uma artista de origem vanguarda, né? Japonesa, né? Exato, também de vanguarda, né? E traz aquela arte que muitas vezes ela não é muito bem digerida, né? Ela não é compreendida. Pintura do sangue. Exato. Né? Mas o Metallica fez 2 álbuns, que a capa também tem sangue e outros filhos, né? Então, assim, é uma coisa assim que não tem como não dialogar também com o que a gente viu ao nosso redor, né? Uma coisa que é muito interessante, assim, né, que eu até comento muito com a história da arte, né? Também uma das certo no Bel, também tem algumas coisas eu trabalhei com isso. E principalmente pelo fato tem uma pesquisa, né, das ciências humanas, né, que é essa questão da estética, a questão da política e assim por diante. E uma coisa que me chama, que muitas vezes o pessoal não percebe, né, é a resistência, por exemplo, que se teve por um bom tempo, né, que hoje acaba muito mais diluído, com a questão da Catedral São José, da arte da Catedral São José. Uma coisa que talvez eu já tenha reparado, né, o cara já reparou, acho, que é o fato, por exemplo, de que o que no caso que é a maior quebra que acontece ali? Eu identifico os murais, pelo fato que eles estão muito mais próximos de uma manifestação bizantina do que aquela europeia, aquela renascentista, aquela que trabalha com a análise, né, da alimentação, né, de imitar, por exemplo, aquele tipo que está na rua, né, porque na Itália os santos têm cara de italianos, na Alemanha os santos têm cara de alemães. E aqui você tem painéis que faz uma alusão àquele formato bizantino, aquele formato mais cubista, e isso acaba destoando, certo? Então, da onde que veio, a gente chegou até aqui? Daí o Ono, por exemplo, quando ele estava junto com o John Lennon, a questão de vanguarda que ela trazia, que no caso que levou ele a ter esse caminho de manifestação, é justamente por aí, né? É justamente o fato de dizer, bom, eu não sou o Bob Dylan, né? Eu não consigo nem ser um miliano,
Então eu vou ter que achar um caminho. E ele achou um caminho, né? São obras fantásticas, né? Que ele vai fazer durante a chamada carreira solo. Então, assim, são questões assim, que sempre elas acabam entrando assim, se afunilando dentro da ciência humana, dentro da arte, dentro da música, e a música acaba sendo o objeto, né, disso tudo. Assim como o Iron Maiden, né, fez a gente dar uma mergulhada na Idade Média em todo aquele simbolismo, né, do maniqueísmo, né, maniqueísmo do bem e do mal, né, e tudo mais, assim, que é uma base, né, que é uma estrutura nossa ocidental assim muito forte nossa aqui, né? Sabe que essa conversa nossa, assim, esse bate-papo com o café, eu tinha preparado alguns temas assim para praticamente uma segunda parte, mas não dá, porque a gente começa a entrar no assunto, né, que eu queria abordar com você, as entidades étnicas, culturais, mas ela acho que vai aparecer nisso de uma maneira en passant, né, quando nós formos abordar um assunto que você fez o teu mestrado, né, que é estética do ponto de vista filosófico contemporâneo. Né? Mas antes de entrar nisso, eu visitei a exposição da Yoko Ono quando eu morava em Salvador, acho que foi no Museu de Arte Moderna lá em Salvador, e realmente ela trouxe a camisa que ele vestia, né, lógico, fez um molde metal para expor a camisa, o tiro na camisa, né, e uma coisa que eu achei assim, aquela famosa expressão de pregar um prego na cruz, né? E lá tinha uma cruz, baldes e pregos para a pessoa ir lá e sair da fala de pregar um prego na cruz para praticar pregar um prego na cruz. Então as pessoas que iam lá ficavam, pô, faço, não faço, prego, não prego, né? Mas tinha muito prego. Não faltou prego, né? Quer dizer, o pessoal rompeu com essa instigação dela nesse sentido da arte transpor. Então, pegando esse gancho da arte transpor, vamos entrar então em estética do ponto de vista filosófico contemporâneo, que foi inclusive o teu trabalho de mestrado nessa área, né? Exato. Bom, pode começar depois. Bom, isso é uma coisa assim que é uma coisa que eu estou estudando ainda, porque é bem amplo, né? Algo bem amplo. Eu fiz no caso o mestrado aqui na Universidade Federal, e durante a seleção, nas leituras que eram no caso indicadas para a prova, né, prova que nós tínhamos, né, de prova escrita e assim por diante, me chamou a atenção um autor chamado Jacques Rancière, certo? E chamou pela densidade da obra, né? A obra já tinha um título assim polêmico, Ódio à Democracia. Ódio à Democracia, né? E eu percebi assim que no caso que ali tinha uma coisa diferente, né? Diferente até de outros autores. Era possível identificar, por exemplo, assim, outros autores, por exemplo, tem um Foucault ali, tem um Deleuze ali, sabe? Era possível identificar isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e uma coisa assim que sempre me chamou a atenção, é fugir daquela dicotomia muito focada, por exemplo, assim, no marxismo, ou mesmo num estruturalismo assim, mais muitas vezes conhecido como de direita, liberal, né? Então eu via que o Rancière era livre nesse sentido, certo? E assim, ó, ou seja, trafegava, né, pelos dois. Exato, ele usava os elementos que eram necessários para a sua análise, certo? Porque muitas vezes essa dicotomia, ela te emburrece em termos de interpretação, né? Então, quando você tem, por exemplo, quando tu veste uma camiseta, e essa camiseta ela é de um lado ou de outro, mesmo que você não concorde com aquilo que vai ser, tu é um intelectual ativo, vai estar produzindo alguma coisa assim, você muitas vezes tem que, né, para se não contradizer, para não sair do grupo, para não destoar, muitas vezes tu tem que afirmar coisas que no caso que não tem mais espaço, não tem mais, como se diz, um cabimento, né?
e que é muito comum a gente ver isso. A gente tem, muitas vezes, intelectuais fantásticos, né, que muitas vezes, quando eles são confrontados, eles acabam indo para aquele lugar comum que tu pensa assim, cara, será que tu pensa mesmo isso? Será que isso aí ainda... Será que... Ainda rola? Ainda rola, né? Vamos dizer, sabe, então, o Rancière tinha essa liberdade, e tem essa liberdade, porque é um autor que está vivo ainda, está produzindo muitos textos sobre a pandemia, assim por diante. E ele trabalhava com essa ideia de ódio à democracia. Por que nós temos ódio à democracia? É que justamente ele faz o quê? Ele parte, né, com esse caráter moderno, mais pós-moderno, que a gente pode dizer, a partir dos conceitos desses pilares, né, da filosofia, das ciências humanas, a democracia, a política, né, a estética, a ideia, por exemplo, assim, do que é a participação, o que é, no caso, quem tem voz, quem não tem voz. E ele vai lá nos gregos, certo? Tá, mas nessa linha ali, pode-se dizer que a estética é a parte lógica ou uma forma de conhecer pela sensibilidade? A estética, no caso do Rancière, para não ficar aqueles, como é que eu posso dizer assim, aquelas explicações demoradas, não objetivas, né? E eu até, no caso, acabo exercitando muito isso, porque a gente, por exemplo, em filosofia, por exemplo, na grade curricular, a gente tem um período, né? Então tem que fazer a mágica acontecer rápido, senão ela não acontece. Mas a estética, a partir da ideia do Rancière, está na ideia, por exemplo, do belo mesmo. A ideia do que é o belo, certo? Da definição de belo. Aquilo que, dentro de uma sociedade, e tu não vai desassociar a estética de uma sociedade, de uma comunidade, o que é o aceitável, o que é o que se aceita como belo, como o padrão. Então, quando nós temos a partir desse ponto, tu vai se caminhar, por exemplo, assim, mas é aquilo que é o aceitável, aquilo que é o que se tem por correto. Exato. Mas, além desse ponto, isso vai estar associado a quem tem a autorização de falar por essa estética. No caso, de assumir o discurso dessa estética. E isso já é genial, né? Isso se torna algo genial, no caso, no sentido de tu olhar, por exemplo, qualquer situação contemporânea. Porque você vai ver o seguinte, não, realmente, existe um padrão. Ele está na questão do belo estético, apenas do que é bonito, do que é feio, do que é bem desenhado. Não, mas muitas vezes, naquilo que ele estende para esse padrão, que é a política, que é as relações, não é a política partidária, não é os P, os Cs e sabe-se Deus que letras podem vir depois, mas na questão das relações. Tá, sombra aí. Então, nessa linha, né, o belo, então, não está no objeto e sim no sujeito? Discorra. O belo não está no objeto, não está no sujeito, mas sim naquilo que é aceitável pela comunidade. O que, no caso, transforma e dá forma à comunidade. Por exemplo, assim... Estudo das formas de artes, dos processos de criação das obras de artes e suas relações sociais, éticas e políticas que tu falou antes. Exatamente. Então, o que define uma sociedade, a partir dessa interpretação do Rancière, é essa estética que vai se construir. A estética que, no caso, que nós temos em Erechim é uma estética a partir de toda mais de 100 anos de formação e muito mais, né? Que se constrói antes das pessoas que aqui chegaram, 100 anos atrás, começassem a construir. Ao mesmo tempo, se tu vai para Getúlio Vargas, se tu vai para qualquer outra cidade, para Londres, vamos pegar uma cidade perto aqui, certo? Você vai ter outros elementos que vão definir aquela comunidade. Agora, o que é o importante que torna o Rancière universal? Né? Ele é francês, né? Ele é francês, professor na Escola de França. É justamente o fato que a gente pode reconhecer esses atores, ou seja, esses que têm no caso, a legitimação da fala, da manifestação, que eles fecham dentro no caso
dessa estética que forma as comunidades. Meu Deus do céu, para entender tudo isso, né? Então vamos lá. Estética podemos avaliar como estudo do belo e da arte em geral? Também. Essa é a definição que está lá num livro de nome bem sugestivo de Aristóteles. Não. É estética. Estética. Então a estética é uma arte que vai animar ou vai levar ao objeto artístico, né? Que é aquele que se refere no sentimento e na percepção. Ou seja, tu vai apreciar, vai ter sentimentos, emoções e por aí vai. Se tu vai pensar. Se tu partir da ideia aristotélica, sim. A ideia aristotélica, né, que é século V a.C., até essa parte é muito interessante, né? Porque tudo acontece no século V a.C. na Grécia. Daí as pessoas perguntam, por quê? E antes não acontecia nada? É que assim, ó, cara, aconteceu umas guerrinhas antes, ali, certo? Umas guerras contra os persas. E os persas queriam o quê? Eles queriam aquela área por causa da agricultura, certo? É aquela coisa bem sepultura, war for territory. A guerra era por território. E aí aconteceu o quê? As polis gregas, as cidades gregas, elas tiveram uma ideia. Disseram assim, ó, seguinte, nós temos um inimigo comum. Vamos se reunir, juntar a grana, certo? Para comprar armas, se armar, porque assim, os persas são guerreiros natos, não tem? A gente vai conseguir. Né? Se a gente não se unir, beleza. Aí a gente reúne Atenas, reúne, no caso, Tebas, Olímpia, todas aquelas cidades que nome de tênis, no caso, de equipamento esportivo. Aí acontece o quê? Tá, mas onde é que vai ficar o caixa? Daí, Atenas diz, olha, a nossa posição geográfica é melhor. Se é para cair em algum lugar, no caso da invasão, o último lugar vai ser Atenas. Então vamos deixar o caixa lá, né? Beleza. Feito. E deu certo, João. Não é que deu certo. Eles derrotaram os persas, cara. Não é uma, é duas. São várias, aquelas batalhas maravilhosas. Se tu olhar na internet, tem as simulações, no caso, naquele formato de jogo, assim, sabe, de videogame, fantástico de ver como que aconteceu isso. Né? Batalhas geniais, semideuses, os deuses ajudando, aquela história toda. Só que daí acontece o quê? Atenas, como era o caixa, resolveu fazer o seguinte, ao mesmo tempo que liberava o dinheiro para se comprar armas, para se fazer toda a estrutura, né, para, no caso, vencer os persas, eles iam tirando uma taxa de incômodo, para futuramente, né, se precisasse na reconstrução, né, e resumindo, eles passaram a mão no dinheiro que era de toda no caso, as outras cidades, né. Quando terminou a guerra, eles chegaram e disseram assim, bom, terminou a guerra, está todo mundo ferrado, né, porque ganhamos a guerra, mas não foi fácil. Só que tem uma coisa, nós temos a nossa reserva aqui. Como é que vocês têm essa reserva? Né? Nós temos nossa reserva. Vocês roubaram. Aí, no caso, principalmente os espartanos, disseram assim, ó, chamaram eles primeiro da rua e disseram assim, ó, vem pro soco. Vamos decidir isso no braço. Aí eles descobriram que eles estavam realmente de mãos somente com só estavam com o taekwondo, com o gifu, com o karatê, e a Atenas estava armada até os dentes porque tinha feito aquela reserva de Esparta. Né? Não, a Atenas que ficou com o dinheiro. Sim, mas quem tinha espada era Esparta. Sim, mas nesse momento eles não tinham mais, porque eles tinham gasto toda no caso, a infraestrutura deles para expulsar os persas. Então, século V é o século de Atenas. Por quê? Porque eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro que, na verdade, eles desviaram daquele momento que era, né, aquele momento de união para derrotar o inimigo comum, certo? Essas histórias se repetem a cada ano por aí, a cada nova eleição, né? Essa Sim, história de ter um inimigo comum, você pega e une inimigos, né? Aquelas histórias todas. Não vamos entrar nesses detalhes. E quais as principais características da estética na filosofia? Aí é que está. Justamente nesse momento é que surgem esses... Atenas, ela consegue paz, ela consegue, no caso, ser próspera, porque é eles que têm eles são os grandes vencedores da guerra, realmente da guerra contra os persas,
E eles conseguem investir em quê? Em educação, em pesquisa, certo? É aquela velha situação que até hoje, né, é a fórmula de toda a nação que no caso, que ascende. E nesse momento tu tem o quê? Tu tem a ascensão, por exemplo, por exemplo, um veterano da guerra. Quem que é? Sócrates. Sócrates é o veterano da guerra. Começou os grandes pensadores que Aí, a gente chama hoje, né? Aí, por exemplo, assim, uma segunda geração desses vencedores da guerra. Platão, que é o cara que vai fazer o quê? Que ele vai ser o grande escriba de Sócrates, certo? Platão vai fundar o quê? Vai fazer uma escola, que é a academia. Um aluno da academia é quem? Aristóteles. E Aristóteles, no caso, ali, ele faz algo que é fantástico, porque ele não é um discípulo de Platão. Ele vai justamente questionar Platão, e Platão vai dizer assim, opa, é isso que eu precisava. Alguém que viesse aqui e entendesse o que no caso que está acontecendo. O pintor renascentista Rafael sintetiza muito bem isso na escola de Atenas, né? Que é aquele momento que está entrando os dois, e um tem no caso Sócrates apontando para cima e o Aristóteles para baixo, né? O mundo das ideias e o mundo sensível. É aquele momento que eles entram na suposta escola de Atenas, que seria a academia, todos param para olhar, eles estão chegando, eles estão dialogando e debatendo sobre esse momento que até hoje a gente no caso, constrói o nosso conhecimento, né? Que é o racionalismo e o empirismo. E o que acontece ali? O Aristóteles, aí ele vai chegar na estética e sempre tentei dar uma volta, né? Tu vê que um período é pouco, hein? Então o que acontece? Ele percebe o seguinte, olha, tem uma coisa aqui. Eu vou ter que, no caso, estabelecer os conceitos. E eu vou ter que escrever esses conceitos. Porque vamos aproveitar que, no caso, que estamos próximos e a maioria da população sabe escrever e ler, né? Então, ele começa a publicar uma série de livros que tem os nomes os mais originais possíveis. Por exemplo, o livro que trata sobre política se chama Política. O que fala, por exemplo, sobre dialética, certo? Sobre estudo da vida, biologia. E assim vai indo até a estética. O que seria a estética? A estética é o conceito de beleza. É a racionalização da beleza. Porém, aqui existe algo que vai, no caso, se afastar um pouquinho do conceito que tu trouxe, que é o fato de que, para Aristóteles, a estética ela é racional. Mas o Rancière percebe que a estética contemporânea, como nós vivemos no mundo contemporâneo, nós temos aí 2000 anos que nos separam, o que acontece? Ela está na partilha do sensível, da partilha das sensibilidades, então, das impressões. A estética está sendo vista com, vamos dizer assim, que vai implicar em emoções. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Cada um vai ter uma impressão sobre aquilo. Cada um vai ter a sua individualidade, que era algo que, no caso, que os gregos não previam. Os gregos acreditavam que era possível ter um pensamento, né, único, um conceito único a partir daqueles tantos livros, né, e daquela produção que aconteceu no século V a.C. E hoje, no caso, o que é a parte mais no caso, eu diria assim, que mais me impressiona, me instiga, né, a estudar esse autor, é o fato de que essa estética, esse padrão de beleza que nós assumimos, que nós construímos nas comunidades, nas sociedades, eles vão se manifestar não por uma racionalidade, mas sim pela impressão, sim pela tua partilha de emoções e de entendimentos. Então, por exemplo, assim, eu até brinquei antes com o Ricardo, né? O Ricardo poderia ser o representante estético de uma determinada manifestação, né? Isso não quer dizer que o fato dele ser o escolhido esteja embasado em questões lógicas, em questões no caso que se aproximem da obra original de Aristóteles, né? Questões racionais. Simplesmente porque o Ricardo é a pessoa a estar lá, né? Aquela pessoa escolhida para representar aquele valor,
aquela representação artística. E o Rancière amplia isso para a questão da política, das relações. Desde uma política partidária, desde uma política, no caso de convivência, certo? Nós temos no caso nas comunidades, muitas vezes, e isso no caso também é um outro ponto muito importante, na questão da arte. A arte, muitas vezes, ela tem pessoas determinadas, certas, para serem seus agentes, os seus representantes, aqueles que vão falar em nome de algo ou de uma representação. Pegando esse gancho de arte. A arte, ela é própria uma realidade social? Olha, dentro da ideia do Rancière, ela vem estar dentro de uma ideia de uma estética. Ela vai estar dentro de uma construção estética, vai ter os seus representantes, né, que são eleitos, vamos dizer assim, de uma forma não formal, mas de uma forma, por exemplo, assim, de legitimar a sua ação e a sua fala, certo? E muitas vezes nós entramos na questão do ódio à democracia. Né? Aonde que a democracia entra aí? Porque a democracia também é um conceito grego e também surgiu no século V. Ou seja, essa passada de mão que os atenienses deram no cofre lá dos gregos rendeu um monte de... É um bom fundo, né? Não, é um bom fundo e que gerou, por exemplo, os pilares do que a gente chama de Ocidente. Olha que coisa interessante, né? Nós começamos... A nossa sociedade, né, que nós orgulhamos tanto, né, se começou com um roubo, um saque, né? E pensa uma situação que interessante, né? Vamos voltar um pouquinho agora, não no tempo, mas no começo do nosso bate-papo. Eu vou fazer uma citação e gostaria que você comentasse ela, baseado no que nós falamos de Bob Dylan, falamos de John Lennon e Yoko Ono, né? Iron Maiden. Então, vamos lá, Iron Maiden, né? A sociedade precisa do artista e tem o direito de pedir-lhe que seja consciente da função social da arte. Totalmente. Independente da qual. Totalmente. A sociedade precisa do artista. O artista, muitas vezes, ele não assume o papel social que ele tem. Né? Que daí, no caso, ele acaba muito preso à questão da indústria cultural. Certo? Então, o que seria a indústria cultural? A indústria cultural é aquilo que você vai se adequar a um modelo e você tem prazo de validade. Não é nem um remédio, não é uma nem... coisa efêmera. É algo, no caso, assim, que tem uma duração, assim, perecível. Né? A arte, no caso, dentro da indústria cultural, ela é perecível. Ela tem uma duração e o próprio mercado olha... que investe na arte, sabe que tem um prazo de validade e ali na frente já está procurando, né, um substituto. Então, é uma coisa que a gente costuma dizer, né, ou tu paga as contas naquela oportunidade que tu tem, ou já era. Não tem uma segunda. Nós poderíamos ficar aqui horas falando de artistas que tiveram um momento e depois desapareceram. Ou pagou as contas naquele momento, ou né, acaba, se tu procurar na internet, vai encontrar o cara fazendo alguma outra coisa. Muitas vezes em questões que não são, que assim nos surpreendem, acaba virando assim, no caso, uma curiosidade de internet. Mas o papel social do artista é muito importante, né? É importante ele entender isso. Mas a própria questão do que é a arte, de como que a arte se manifesta e como que a importância que ela tem, que é muito interessante nesse autor, do Rancière. Aonde que acaba entrando, João? Olha a situação que curioso que é. Nesse primeiro contato que eu tive com a obra do Rancière, O Ódio à Democracia, eu fiquei assim, mas o que será que é isso, né? Eu entrei assim... Vai odiar o que todo mundo batalha? E tu entra naquele espírito assim, bobinho, marxista, liberal, sabe aquela coisa assim, totalmente boba, né? E assim, me perdoem as pessoas que, no caso, que têm assim as camisetas, né, sobre esses pontos, mas são bobos. Eles não... Como dizia o grande velho barbudo, e eu não falo do Papai Noel, tudo que é só, tudo desmancha no ar, inclusive os conceitos, né? Inclusive os conceitos, né? Então, o que acontece ali, né? Essa questão, por exemplo, do papel do artista e do ódio à democracia
me chamou a atenção, né? O que será que é esse ódio, né? Onde é que tá esse sentimento? Que já é uma partida sensível. E olha só que interessante. Ele fundamenta a partir da seguinte ideia, que existe algo que nos leva a nos afastar da democracia verdadeira, que é o consenso. Uma sociedade, quando ela é consensual, quando ela tem um consenso, ela não tem a batida, entendeu? Ela não tem, no caso, a dialética se manifestando. Então, por exemplo, assim, ó, quando tu tem consensos, quando tu tem, ó, isso é isso, isso é aquilo, tu constrói essa estética. Tu constrói, ó, isso aqui é bonito. E eu não vou mexer nisso aqui, porque senão vai fugir no caso, do que está bem organizado aqui. Como já dizia um compositor, toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Por que ela é isso burra? aí. Porque ela Deixa de criar. Deixa de criar e ela não vai ter uma reflexão. Então, quando você pega, por exemplo, qualquer tema, por exemplo, assim, ó, que venha contestar um momento, né? A universidade é um exemplo disso. A universidade, quando ela consegue explicar alguma coisa, aquele tema certamente já está ultrapassado. Porque quando a universidade consegue absorver, dá o braço a torcer que precisa estudar algo que está movimentando uma anomia na sociedade, certo? Quando ele consegue dar toda a volta, todos os doutorados, todas as qualificações, todas as bancas, certamente tu já está em outro ponto. A sociedade já deu uma volta. Quando tu for entender o sertanejo universitário, tu já tem as cantoras de empoderamento. E aí tu está lá no Vitor e Léo ainda, certo? Tentando entender o que é aquele universitário lá. Aí tu tem as cantoras, né, empoderadas e assim por diante. Quando tu tentar entender as cantoras empoderadas a partir de repente ser um estímulo, né, que é uma morte, alguma coisa assim que aconteceu, tu já tem uma outra coisa acontecendo. Tu já está no TikTok. E isso acontece muito, né, no caso nas sociedades, a sociedade tenta, no caso, o máximo colocar cada um no seu quadradinho. Porém, esse quadradinho é o mais próximo do que a gente pode entender de um conservadorismo, ou mesmo de um estruturalismo hoje em dia. Porém, tu não está levando à democracia, que a democracia é entender o que está acontecendo realmente naquele momento. Por exemplo, assim, ó, o que no caso que é uma manifestação de música erudita hoje em dia? Hoje, contemporânea, de vanguarda, agora. É difícil responder. As pessoas vão dizer, mas eu gosto de música erudita, eu gosto de música clássica. Clássica é um período, 200 anos, pelo amor de Deus. Se tu chama música erudita de música clássica, tu gosta de 200 anos. Tu gosta de Mozart, tu gosta de Beethoven. Falou aí. E assim, ó, isso aí, qualquer caixinha de música tá ali dentro. Nem vem. Mas vamos falar de coisa séria mesmo, música erudita contemporânea. E aí? Vila Lobos, seguinte, 100 anos, vamos lá, que mais? Não tem. Tem, mas aí a gente não tem acesso a essa informação, por quê? Porque aí que o Rancière chega e diz assim, ó, aonde que isso se manifesta dentro desse complexo todo? Como um dissenso, como algo que foge. Sim, porque o meu não tem é o seguinte, porque tu não tem mercado para isso, né? Um outro tipo de música, estamos falando de música, tomou conta do mercado. Sim, não existe mais esse cultural. interesse, tu não tem aquela famosa educação musical. Se confunde muito educação musical com música na rádio, sabe? A música na rádio nem sempre educa. A educação musical vem de outros segmentos, de outros estudos, de uma política educacional, do tempo do música na escola, as percepções, a musicalização, a instigação. Quer dizer, então hoje a gente sofre um bloqueio financeiro. O que vende, o que vai dar dinheiro, não para o cantor, para o compositor, porque é tudo efêmero, que a gente falou. Se o cara não aproveitou aqueles 15 minutos de glória, nunca mais. Sim. Mas agora o empresário dele, o escritório que inicia a carreira, usa ele, extrato de tomate, descartou, vamos para outro. Tu já imaginou que muitas vezes o empresário diz assim, esse negócio aí é legal, ele não dá dinheiro. E não tem como investir. Entende? Então tu percebe também que não existe um vilão na história. Existe uma estética.
Você está entendendo agora? Aonde que fica o pensamento bobinho, que eu vou chamar assim, ou ingênuo? Achar que tem um vilão nessa história. Não existe um vilão, existe uma estética, existe um padrão que foi colocado como belo, certo, e a partir disso, né, tu tem alguns elementos que eles vão, no caso, se manifestar contestando isso. Então o vilão é temporal. Ele não Quer existe, dizer, né? é o agora, o ontem já não é mais, daqui 5 minutos foi. Mas sabe onde que essa questão vai se manifestar? No que o Rancière chama de democracia. O que é a real democracia? É quando você chega e diz assim, ó, Joel, eu posso ir lá no teu programa, eu tenho um grupo de música erudita, contemporânea. Eu posso mostrar o meu trabalho? Aí tu tá fazendo o quê? Democracia. Aí tu tá indo contra o sistema. Aí que muitas vezes as pessoas dizem, pô, que saco, esses caras Escutar isso aí. poderia estar passando ali a dupla, né, cara e coroa, e eu estar recebendo alguma coisinha, entendeu? Esse que é o ponto. E aí muitas vezes, é aí que o Rancière diz, ó, existe um ódio nessa democracia, porque a cultura, principalmente a arte, ela insiste em se fazer ouvir. Tá, então esse ódio à democracia porque ela permite fazer coisas que naquele momento não está na vitrine. Exatamente, porque tu jura por Deus que democracia é tu poder votar, né, agora no final do ano ali no A e no B, né? Então, não é. A democracia é opinar se é isso. Não, às vezes, por exemplo, qual é a democracia em tu votar, por exemplo, assim, uma questão política partidária? Nos atuais candidatos. Qual é a opção de escolha que tu tem? Já parou a pensar nisso? Qual é a opção de escolha que nós tivemos na última eleição de prefeito no município? Não tivemos opção de escolha ou de uma manifestação democrática. Nós temos os nomes que se apresentam dentro de uma estética. E qualquer um, no caso que diz respeito a essa estética, acaba virando o quê? Acaba virando souvenir. Acaba virando, no caso, um objeto hoje de memes. Então, esse ponto que é fantástico, onde o artista, por exemplo, ele vai ser aquele que vai escrever um texto, vai fazer uma poesia e, inclusive, vai ser um político. Tá, parou, vamos lá. Agora pensa nisso que eu vou falar. A arte é mais um processo crescente e avassalador de humanização, seja pela interpretação dos sentimentos do pensar. Sim. Porque tu quer ver uma coisa? Olha só, vamos pegar um filósofo também que muitas vezes o pessoal não entende muito bem ele, que é o Descartes, né? O Descartes. Né? O que acontece? Penso, logo existo, né? Pô, meme é piada feita, né? Essa só sei que nada sei. Penso, logo existo, né? Piada feita. Mas olha só o que acontece. O princípio central, por exemplo, da obra de Descartes, né, que é o racionalismo moderno, né, é o cogito, né, ou seja, o fato de você duvidar, a dúvida metódica, ou seja, um ceticismo sobre os teus sentidos. Um pouquinho, então, ele, né, conta o Rancière, né. Então, por exemplo, assim, ó, será que eu estou acordado? Será que essa situação aqui não é um sonho? Porque o meu sonho de ontem estava tão bom que... Quero ele de novo. Né, eu quero, sabe... Será que realmente os sentidos não vão me trair? Né? Olha, por exemplo, assim, o que acontece conosco, assim, ó, quando a gente tem a nítida certeza, né, que de alguma coisa que tu vai ver que nossos sentidos estão nos traindo. Aí a visão de ótica, é um cheiro, né, uma série de coisas. Aí acontece o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, penso, logo existo, certo? Mas aquele que não pensa também existe. Já parou pensar nisso? Aonde que está essa relação do Descartes? Ele vai dizer assim, ó, cara, quando que eu vou ter certeza que eu existo, que eu não estou sonhando? Quando eu duvidar, inclusive, de que eu existo. Mas se eu estou duvidando que eu existo, eu, então, penso. E se eu penso, eu existo. Agora, aquele que não pensa também existe. E aquele que não pensa, ele muitas vezes ele está
ele está, no caso, pelo estímulo. Ele está para aquilo que vai estimular os seus sentidos. Só né? uma coisa que me ocorreu agora, eu penso logo existe, se eu não penso não existe. Mas será que se eu não penso, mas faço os outros pensar, eu vou existir? Sim, porque tu vai ter que elaborar Né? isso de uma forma racional. E aí o Descartes é racionalista. Então, vai Não ter que, tem. no caso, para te fazer o outro pensar, tu tem que fazer uma construção que eles chamam de a priori. Isso aí é papo de filósofo. O que é? Antes de fazer uma coisa, de fazer algo, tu tem que pensar e estruturar. Então se tu vai estimular o pensamento de alguém... Por exemplo, assim, o Bob Dylan. Vou pegar o Bob Dylan, por exemplo. Mr. Tambourine Man. Por anos acharam que era um traficante. Por anos acharam que o Mr. Tambourine Man era o traficante que vinha tocar a canção, e a canção era a droga lá, o entorpecente que ele trazia. Fizeram teses de literatura. E o Bob Dylan não dava entrevista, né? Porque o que aconteceu? Isso é fantástico, né? Na biografia dele é interessante isso. Ele dizia assim, cara, o jornalista vinha falar comigo, ele não entendia o que eu falava, daí ele escrevia uma coisa e depois eu tinha que aceitar. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para o Woodstock, né? Vou consertar uma cerca lá que no caso que estourou, né? Levo o T-Band junto e componho umas músicas, né? Bom, mas resumindo, acontece o quê? Quer dizer, a resposta ficou no vento. O vento tem a resposta. Exatamente. Mas aí, olha que genial. Certo? Ao mesmo tempo que ele passava, por exemplo, passava uma mensagem, ele instigava o pensamento, como tu comentou agora, né? Ele tornava isso universal a partir do momento que ele não era datado. O Mr. Tambourine Man pode assumir aquela função. Para alguém pode ser um traficante. Tudo bem. Para aquela pessoa que precisava, no caso do doutorado de literatura, no caso lá na universidade tal, lá dos Estados Unidos, beleza. Mas, né, até hoje, a partir do momento que alguém lê aquela letra, assim, isso aqui para mim é outra coisa, é um outro vento que está vindo, que está, né, tendo um significado diferente. Já que tu falou em vento, e vamos lá. A arte implica em emoções poéticas? Pô, essa peguei, né? E o que é a poesia? E o que é a poesia se não, por exemplo, um texto com musicalidade, né? A gente entra na música, né? Olha que coisa maravilhosa, né? E o que é a música? A música é quando, de alguma forma, por exemplo, assim, ó, tu tem uma conjunção de questões físicas, né? Que pode ser uma corda, pode ser uma tripa, né? Como era antigamente. Sim, no caso, tripa. ou madeira, ou ferro, metal, e você consegue levar a pessoa de um estado, por exemplo, quase, né, de um estado presente para um estado imaginativo, né? Então, eu acho que a poesia é uma tentativa daquele cara que muitas vezes não sabe tocar um instrumento, mas ele sabe usar bem as palavras, né? Sabe usar bem as palavras e cria essa musicalidade. Aí vai ao encontro, né, daquele que não sabe escrever, não sabe fazer uma poesia, mas tem uma melodia e encaixou ali. Exatamente. Olha aquele festival de Barranca que tem dos gaúchos. Por exemplo, assim, ó, olha quanta coisa incrível se tu vai pesquisar, por exemplo, nesse sentido, né? O que as pessoas, o que os artistas fazem, né? Eu sempre comento alguma coisa assim sobre, né, sobre nossa realidade aqui na cidade, né? Com total respeito assim a tantos artistas maravilhosos que a gente tem aqui. Olha quanta coisa só daquele grupo, daquele espaço ali dos Monarcas. Sim. Quanta coisa maravilhosa eles já produziram. E o quanto, por exemplo, que a nossa estética aqui de Erechim escolheu Erechim História e Canto como sendo a sua manifestação eterna. Pô, olha só. Erechim História e Canto já teve em formato de orquestra, o Gleison já fez isso de forma brilhante, já teve em formato de trilha sonora, de propaganda publicitária, mas se tu procurar a obra dos Monarcas, tem muito mais coisa, tem muito mais a dizer, tem muito mais partilha do sensível daqueles artistas fantásticos que tem ali dentro. Até coisas que, por exemplo, assim, não são tão poéticas, né, dentro de uma ideia acadêmica, mas tem uma simplicidade e umas tiradas harmônicas ali
que são incríveis, certo? Então, assim, ó, essa relação da simplicidade, da musicalidade, de repente tu não dominar um instrumento, mas dominar, por exemplo, as palavras, a poesia, é algo assim que fecha muito dentro dessa ideia da partilha do sensível, e também é limitado muitas vezes por uma construção estética que no caso muitas vezes é a base da comunidade. A gente não pode nem mexer muito nisso, não cria, nossa identidade meio que vai se perder. Dados geográficos influenciam fortemente os aspectos culturais da humanidade, já que nós falamos da Grécia, né? Vamos dar um pulinho maior. Dados geográficos, me explica. As localizações, o que acontece, vamos supor, na África, vai repercutir aqui, a própria Grécia ali, que a gente falou antes, que se expandiu, depois teve o Império Persa, que expandiu para outros lados, depois surgiram bibliotecas, farol, e etc. Olha só que coisa interessante, né? Isso é bem curioso. Se tu pegar, por exemplo, assim, ó, o sentido mais aristotélico da estética, né? Tu vai ter uma situação assim, ó. Vamos imaginar aqui na cidade, aqui na capital da amizade, aonde que a Grécia se manifesta. Aonde que nós temos algumas pitadas de Grécia. Aqui na Rua Itália, onde nós estamos. Então, reformando aqui o prédio do antigo Meridional, né, do Banco da Província, e ele tem ali as colunas, né, estilizadas, colunas jônicas, certo? Se você chegar, por exemplo, assim, ó, né, naquele velho dilema, né, aquela história que são muitas aquelas histórias que no caso que não vão ter fim, né? Mas, por exemplo, do prédio da prefeitura e o centro administrativo, né? Isso aí é uma coisa que não vai ter fim nunca. Mas analisa, por exemplo, assim, por que o prédio da prefeitura ele é tão emblemático? Ele é emblemático porque ele é um palácio renascentista, um renascimento que vai fazer aquele resgate, né, como o próprio nome diz, das colunas, da estética grega, né, depois da Idade Média. Vai ter aquela questão das escadarias, que tem uma representatividade enorme. Já parou para pensar, por exemplo, assim, para te falar com o prefeito e com a vice, ou o vice, né, lá em cima, quantas escadas tem que subir? Tu chega lá, tu já tá quebrado. Isso é para mostrar quem é que manda, porque o cara chegou lá, sentou, e disse assim, espera eu me refazer aqui, e assim, ó, daqui meia hora manda o primeiro. E quando o cara chega ali ofegante, ele diz, fala, querido. Tudo isso é simbólico. Agora, da onde que veio isso? Isso veio da Grécia. Os degraus do poder. Claro. Os positivistas, então, eles escreviam cada degrau a virtude. Certo? Isso está na capela positivista, isso está, no caso, no tempo positivista. Aliás, só existem essas coisas aqui no Brasil. Nem na França existe, não deu certo o positivismo. Então, essa questão toda geográfica, ela não é algo que, no caso, que é exclusivo de Erechim. Mas Roma escolheu a estética grega para ser a sua estética, para a sua forma de beleza, para a sua representação de poder, no caso de ser superior aos outros. O que acontece? Até hoje, você vai ver, por exemplo, assim, ó, o Vaticano, aquelas inscrições em grego. Você diz assim, mas na época do caso dos evangelhos era o latim, era aramaico, como é que funcionava isso? Seguinte, latim e aramaico é coisa que não é legal. O legal é escrever em grego. Tanto é que está lá, tudo escrito em grego. Então, essa questão geográfica ela é muito presente. E aqui, no caso, assim, ó, não acredite que não existe centro administrativo tecnológico novo que vai fazer com que algum prefeito tire o seu gabinete do prédio da prefeitura. Por quê? Porque ele é muito simbólico. Ele está dizendo muita coisa. Ele está dizendo assim, ó, seguinte, ó, quem está aqui em cima manda. E tu vai perder o fôlego para falar comigo. E tu não vai subir se eu quiser. É quase, não vou dizer que é uma mensagem subjetiva, mas ela é uma mensagem bem objetiva. Total. Daqui de cima eu vejo tudo. Daqui de cima eu vejo tudo, eu estou no centro, tudo converge para cá, são 10 avenidas. Só engarrafamento nisso. Né? Tu entendeu? Pode engarrafar, mas eu estou aqui em cima, eu estou olhando. Entendeu? E eu estou vendo por que dá para sair.
Né? Então, esse simbolismo ele ultrapassa assim, qualquer limite geográfico. Né? Agora, por exemplo, é interessante, às vezes parece daquela praça, numa praça bem no caso, né, lá na Ucrânia, que tem toda uma estética de colunas coríntias. Pô, tu tá no Oriente, cara, certo? Tu já passou ali o Greenwich, tu não tá no Ocidente ali. Por mais que a Ucrânia queira entrar na OTAN, eles estão mais para lá do que para cá, certo? Mas o que no caso que é os símbolos que eles utilizam? São os símbolos aqueles incorporados dos gregos. Então essa questão geográfica ela ultrapassa. Ela não tem limitação aí. Para nós chegou de trem, né? Sim. Ou a galope, às vezes. Né? Sim, a galope, né? Centauros, né? Digão, o sentimento esclarece e motiva a ação, né? Já que estamos nessa linha aí. A emoção é uma resposta que vai implicar nos nossos sentimentos? Sim, é aí que entra a parte fantástica da aula do Rancière, que é essa partilha do sensível. O que no caso lá, os gregos, principalmente Platão e Aristóteles, né, definiram como sendo sensível era o conhecimento empírico, aquele que você tem pelos teus sentidos, certo? Pela visão, pelo olfato e assim por diante. Agradou, não agradou, vamos pro outro. Vi, gostei, não gostei, vou ver de novo. Platão dizia que isso não era conhecimento. Ele dizia que isso era imitação. O empirismo era imitação, certo? Existia o mundo das ideias, onde tu tinha a perfeição, e e no caso, o mundo sensível, o mundo no caso... Mundo real, porque tem o real e o ideal. Mas esse real seria uma tentativa de eu reproduzir esse mundo ideal, certo? Aonde que Aristóteles chega, né, como aluno, né, o cara do fundão, que vai levantar a mão e vai dizer assim, mas olha... Lá vem o Joãozinho. Né? Pois é, o Joãozinho era Aristóteles. O Aristóteles vai chegar assim, cara, mas eu acho que esse mundo aí, esse mundo sensível, produz conhecimento. Produz conhecimento. E aí tu divide, por exemplo, o conhecimento, a filosofia, em empirismo e racionalismo. Racionalismo, a linha platônica, né, do mundo ideal, racional, né, e o empirista a partir do quê? Da experiência, certo? Ou seja, tu produz conhecimento também com a experiência. E aí que entra a escola da vida, certo? Me lembro, por exemplo, assim, ó, vamos citar algumas pessoas que, no caso, que o Ricardo agora vai... O Ricardo, eu tenho certeza que ele vai se emocionar. Dr. Altair Menegatti. Opa! Aqui, né? Esse é difícil a gente falar sem no caso, ó, já arrepiou aqui, ó, né? Esse aí é um caso... vai continuar sendo estudado e cada vez mais. Meu Deus, eu sempre digo, o meu doutorado foi conviver com ele, né? Para conviver com ele. O que acontece aí, né? O Dr. Altair sempre tinha algumas tiradas assim que eram fantásticas, assim. Ele tinha uma observação, assim, ele chegava longe, né? Eu acho que ele nunca olhou para o chão, né? Quando ele caminhou, ele sempre estava, né, num nível, né? Um nível assim. E eu me lembro muito bem de uma vez que nós estávamos falando sobre a possibilidade de se fazer, perto da estação férrea, um museu, que tinha algumas verbas que estavam vindo e tudo mais. E aí se chamou ali, na época, no caso eu estava trabalhando no arquivo histórico, algumas pessoas para debater sobre isso. E daí a gente chamou o Dr. Altair, que ele era do Senado ali, né? Ele era uma das pessoas assim que colaborava muito ali. E eu nunca me esqueço que ele comentou uma coisa, que daí chegou um determinado momento, Ricardo, que chegou assim, a gente podia fazer um mezanino. Mas será que o pé direito, será que vai dar? Será que tem estrutura? Não sei o quê. E aí uma pessoa lá que estava participando disse assim, eu sou arquiteto e eu não sou muito bom de cálculo. Precisaria de um engenheiro bom de cálculo. Vinha aí fazer o cálculo. E o doutor Altair saiu para aquela maravilhosa, assim, ou tu precisa de um engenheiro ou de um pedreiro bom, né? Sim. Ou de um mestre de obras. Porque se tu chamar um mestre de obras, ele vai olhar para aquilo lá e ele vai dizer, isso aí vai ficar de pé ou vai cair. E esse é o conhecimento empírico. É isso que Aristóteles está falando. O que a vida ensina. E o que é o engenheiro? O engenheiro é o acadêmico. É o acadêmico, é aquele, no caso, baseado em Platão. Ele vai ter o mundo das ideias, ele vai ter o AutoCAD.
já vai chegar com todo um equipamento e o pedreiro vai dar uma passadinha rápida, Não e dá, tem uma doutor. outra obra certamente e vai dizer, opa, seguinte, ó, não vai dar certo, ou isso, que aguenta, beleza. Sabe, então esse momento, assim, ó, que é um momento assim, que eu acho que é importantíssimo a gente entender essa ideia que muitas vezes o conhecimento ele vem justamente dessa experiência empírica mesmo, dessa questão totalmente, né, dentro da sensibilidade do conhecimento. E tu vai explicar esse conhecimento que esse mestre de obras tem, Ele não vai entender. e às vezes Ele não vai entender o engenheiro e o engenheiro vai se curvar pelo que ele sabe. olha, nesse exato momento teve um complemento que uma pessoa que estava lá chegou e disse assim, olha, se tu tem um pedreiro desses, eu contrato. Porque é o que, Tá na tua equipe, vem. pelo amor de Deus, a gente precisa de um cara desse. O engenheiro contrata um pedreiro desse para não ter problema. Depois ele dá um jeito, desenho, sabe? Mas é verdade, certo? É essa situação. Então, realmente assim, ó, essa questão do conhecimento, né? Tu tem o conhecimento, né? Que no caso não vamos agora pegar e colocar tudo para a prática, mas tem o seu peso, né? É aquela universidade da vida, a escola da vida, tudo isso, né? Que tem a sua, que tem o seu peso, né? Não vamos citar nomes, vou citar só o doutor Altair, mas existem nomes dessas pessoas ali no meio, assim. Tu citou E elas- bem e um elas- global. E se elas estão ouvindo, eles vão lembrar desse episódio, assim, né? Porque, né, se correu atrás do pedreiro, né? Que era melhor pegar o pedreiro do que... Digamos, para encerrar, estética implica no estudo do belo e da arte em geral? Hoje, dentro dessa concepção, no caso que eu estou estudando, que eu estudei, a estética ela está dentro de uma forma de entendimento, assim, né? Principalmente das comunidades. A estética ela é fundamental para o entendimento das comunidades, certo? Principalmente a questão da dinâmica da fala, né? A democracia verdadeira se dá por meio realmente de não se fugir de se confrontar muitas vezes a estética, daquilo que é diferente, ele realmente ir para o debate, ele se colocar à frente, ele dialogar, certo? Mesmo que isso cause um estranhamento e tenha uma resistência, certo? E a estética ela deixa de ter essa interpretação mais grega de apenas um conceito de belo, de eu definir o que é belo, o que não é. Quer ver uma coisa que no caso que é muito... Quer dizer, ampliou o conceito. Ampliou a partir da ideia, principalmente pós-moderna, né, desses autores. Uma coisa que a gente muitas vezes vai ouvir, por exemplo, nos chamados estudos decoloniais, né, que é o fato, por exemplo, assim, pô, mas o Botticelli, o Rafael, o Da Vinci, eles criaram uma estética eurocêntrica. Ou mesmo as figuras, por exemplo, santas, né, o Jesus, Maria, tem características que elas são europeias. Daí tu vai dizer assim, tá, isso aí era uma questão relacionada a poder, né? Uma relação de poder. Sim, podemos dizer que sim, claro que sim, mas não é só isso. Numa cidade de colonização italiana, tu vai manter esses valores. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, elas são italianas, são alemães, né, são descendentes, tu vai manter aquela representatividade do divino por identificação. Mas também Nossa Senhora do Guadalupe, no caso no México, ela tem feições indígenas. Nossa Senhora Aparecida é negra. Então tu vai ter essa relação que também está ligada lá nos painéis da catedral. Certo? Que muitas vezes ali houve um estranhamento por isso. Então, a questão estética, ela vai além dessa representação de belo e de imitação, de mímese, né? Que no caso seria o grego. Hoje estaria, por exemplo, naquilo que vai caracterizar a sociedade, certo? Vai dar uma identidade para uma sociedade. É o que, por exemplo, assim, a bota amarela, antigamente, toda aquela história da bota amarela é um processo estético. É um processo que vai ser estético. A questão, por exemplo... E vamos voltar no tempo. Era depreciativo antes e agora é o belo. É o belo por quê? Porque você estabeleceu
uma estética para ele. Uma estética, no caso, diz Sim. assim, ó, o Balta Amarela é representando não aquela situação no caso de paupérrima, né, dos imigrantes, mas sim o fato de ter sido imigrante e construído o que não conhecemos por Erechim. Então, essa é a construção estética. Mas aí acontece o quê? Aonde que acontece esse diálogo com a partir do sensível? Justamente que essa sensibilidade não dá conta de tudo. Tu tem questões contemporâneas, de vanguarda, que vão estar representadas de uma forma artística, que pode ser por textos, pode ser por poesia, pode ser por formas de vestir, até formas de agir, certo? Por uma questão de linguagem, assim por diante, por arte, por música, e que vão representar o quê? Um novo momento, que muitas vezes não é um consenso, é um dissenso. E aí que, no caso, essa questão ela se amplia e, no caso, que dá uma característica do que é, hoje em dia, no caso, a partir do sensível, ou seja, é a gente ampliar os temas, a gente, no caso, ser mais amplo no que nesse sentido, por exemplo, assim, a significados. Digão, acho que pela primeira vez na minha vida nós conversamos, vamos dizer assim, mais de hora e falamos um pouco de música. Geralmente nós éramos 100% música e pouco tempo de história. Deixa eu te falar um pouquinho da minha banda. Vamos entrar lá. No caso que eu estou tocando, a Imânibus, né? Nós vivemos uma situação, os piados não sabem disso porque a gente, né, tem mais coisa para fazer do que falar, por exemplo, de filosofia, né? Mas o que acontece? Nós temos um trabalho autoral e dentro da cidade, dentro, por exemplo, assim, do que tradicionalmente a gente conhece, né? Então a gente faz um trabalho, sempre costumo dizer que a gente vai, basicamente é black music, né? A gente vai de Black Sabbath até Black Eyed Peas, né? Então, por exemplo, os black, né? É importante ser black, né? Então tem os black metal, meio, umas coisas assim, né? E tem uns funk, tem um pouquinho de tudo. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente optou, né, se reuniu, e no caso, a partir de características de cada um, né, de influências de cada um, e decidiu, cara, a gente não vai tocar cover, a gente não vai fazer um show de cover, a gente vai fazer músicas autorais, e principalmente tendo um compositor, né, dentro da banda assim, que tem uma produção muito ampla, que é o Fabrício, né? Então, o que acontece? Você está fugindo da estética da cidade. Porque a cidade, ela produzia e produz com nossos amigos, pelo amor de Deus. Ela produz muitas vezes algo para si próprio, em termos, por exemplo, do que a gente faz, que é dentro dessa vertente mais pop, mas são em cima de releituras, de covers, e aquilo é tido como sendo o quê? O ponto máximo. Quer ver uma coisa? Um amigo comum nosso, o Sérgio Mintica, né? O Sérgio Mintica, por exemplo, é uma das minhas referências, é um dos meus heróis. Né? A regulagem que eu uso de coros com overdrive é a partir do quê? Quando eu vi ele tocando, por exemplo, aqui na Avenida Maurício Cardoso, né? com Wax Mellifera, certo? Eu ouvi aquele som, esse som até hoje está no meu board. E o Sérgio sabia disso. Ele sempre dava risada, disse assim, na hora tem que ganhar alguma coisa com isso, certo? Mas eu copiei dele, né? Me inspirei nele. Mas analisa, por exemplo, assim, ó, quanta coisa que no caso que o Sérgio tinha de produção autoral, e o que a estética de Erechim dizia para ele? Toca Crazy Boys! E o Crazy Boys nem existia como entidade. Uma banda de cover, da Jovem Guarda. Que nada mais era do que uma partilha do sensível daqueles jovens que tinham nascido no pós-guerra, numa época que mais tinha no mundo era adolescente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que os caras fizeram? Eles se reproduziram, chegaram na década de 60, tinha um monte de adolescente, um monte de jovem, e aconteceu todas aquelas revoluções. Nunca mais vai ter tanto adolescente no mundo. Né? Depois da pílula anticoncepcional, não é mais. Verdade. E nunca mais tu nunca mais vai ter, no caso, tanta efervescência. Digão, vou aproveitar teu gancho aí que tu falou no Serginho. Eu vi o material que o Serginho tem, né? Eu lembro de muita coisa E disso tem aí. muito material em muitas áreas da música, sabe? É um legado incrível que ele tem, e como tu falou, que a sociedade não valorizou em função da estética, etc, etc, etc. Mas tem um trabalho dele que foi feito pela banda DDD 54, Sim, né, que é
DDD 54 e o legado de Sérgio Íntica, que está disponível no YouTube. É uma websérie em 4 capítulos, com a visão dos garotos do tempo do convívio deles com o Serginho. Então fica a dica aí, entre no YouTube, digitem DDD 54 e a palavra Íntica. Vai aparecer ali os 4 episódios. Quer dizer, é a única maneira que se achou de preservar o legado do Serginho, né? Eu fui dado o primeiro passo, né? Essa websérie, né? Que fica disponível para quem quiser assistir. São 4 capítulos em função de 10 a 12 minutos, e nessa websérie tem a referência do Apis mellifera. E tem a Puro Frio. Quer dizer, eles tocam 4 músicas, né? Interpretam 4 músicas, 2 instrumentais, 2 com vocal, inclusive descobrem qual delas tem o vocal do Serginho. Para saber disso, só assistindo, né? Digão, infelizmente eu não consegui nem perguntar para ti de onde surgiu o apelido Digão, mas eu vou deixar o convite aberto. Não sempre no próximo episódio, talvez abordaremos música, talvez Digão traga um violão ou um de seus alunos. Esse aqui é um espaço, né, o cafezinho, com água, acho que até, né? A gente consome café e água. Estava excelente. Né? Café é bom. Ótimo. Mestre Gilca, nossa barista, né? Capricha no café. Fica o convite a teus alunos, aos colegas e a banda também, conhecer ela, o trabalho dela, né? Se não der para montar o palco aqui, ao menos a gente depois roda as músicas aqui na rádio. Sim, claro. Então, fica o convite, tuas palavras de daqui a pouco, né? Já que não vai ter bis, né? Já que não vai ter bis, então, bom, queria mandar um abraço pro pessoal da banda, né? O Cookie, o Fabrício e o Igor. Né? Nossa semana nós estamos gravando mais algumas coisas. Estamos no Spotify, procura lá a banda. Vamos gravar em Porto Alegre? Ou... Vamos gravar aqui em Getúlio com o Gessé. O Gessé Parado aqui está fazendo um trabalho excelente também, né? E assim, dizer, né, agradecer a oportunidade, o espaço. Acho que é muito importante rever o pessoal aqui, o Ricardo, né? A voz, turma, né? Conhecido como a voz. A voz. Né? Então, acho assim, foi muito legal, e realmente, assim, quando tu se dispõe a tomar água e café e conversar com amigos, assim, a coisa vai longe, né? A coisa vai longe mesmo. Agora eu entendo que esses caras de podcast ficam 4, 5 horas ali, e eu acho que alguém deve desligar a luz, né? Porque senão eles ficam horas ali, né? Essa é a intenção desse pod, quer dizer, conversar com os amigos, conversar com novos amigos, ter um espaço aberto para cultura, ter um espaço aberto para qualquer área. Que nem eu falei, se vir um padeiro aqui, nós vamos falar sobre a arte do pão. Quer dizer, as pessoas não precisam ser alguém de mídia para estar aqui conversando com a gente, tomando um cafezinho. Basta entrar em contato com a VS Jornal, né? Ou vir aqui, sem problema nenhum, com a nossa voz, Ricardo, com a Amanda ou com a Gilca. Vamos agendar, vamos tomar o cafezinho, né? E trazer os músicos também, o pessoal de teatro. A gente está aqui para apoiar a cultura em todos os seus elementos, né? Então... E sabe que a Amanda sofreu comigo lá em São José, né? Capaz. A gente começava a fazer essas celebrações, assim, né? O que é a estética? Digão, minha gratidão por ter aceitado o convite e vir aqui conversar, e esse espaço está aberto, tá? Ok, eu que agradeço. E vocês ficam agora com a programação da rádio e até o próximo cafezinho.